Olá, donos e donas de empresas. Eu sou Ronan Delfim, estamos começando o episódio 005 do nosso O Dono Cast. E hoje com um tema que tem sido desafio para, se não todos, pelo menos a maioria dos donos e donas de empresa. Liderança e equipe engajada. Está sendo um desafio montar a equipe. Tá difícil de achar. Eu costumo falar, gente, que tem muita diferença entre emprego e trabalho. Já tá difícil de achar quem tá querendo emprego. Achar quem tá querendo trabalho tá mais difícil ainda. Então tem muita diferença entre emprego e trabalho. Muita gente querendo emprego e pouca gente querendo trabalho, né? Já tá difícil de contratar. Em vários setores, ou porque precisa de mão de obra muito especializada, ou porque o setor está muito aquecido no marketing digital, por exemplo, está difícil de contratar gente assim, ou porque tem atividades muito operacionais e que boa parte das pessoas não estão dispostas mais a fazer. Então, está difícil de contratar, um desafio manter a equipe, manter engajada, enfim. Concordam que é um desafio e esse tema é super importante para você e para a gente aqui, né? Dani Delfim, bem-vinda ao nosso episódio 005, você que é minha companheirona aqui em casa, lá na Tutorianos. Bom, dê as boas-vindas, Dani Delfim, para a nossa audiência e já apresenta o nosso convidado, que o nosso convidado aí também é especialista nesse assunto, hein? Isso aí. Obrigada pela audiência, viu, gente? E esse podcast é para você, empreendedor e empreendedora que está pensando aí, não tem mão de obra, não tem gente no mercado. É para você, tá? Tem sim. E tem uma forma de consegui-los, de retê-los. Nós vamos falar de tudo isso com o Kleber. O Kleber vai trazer muito conhecimento para nós. Kleber Lopes, muito obrigada. Obrigado a vocês, é uma alegria muito grande de estar aqui. Quero desde já agradecer a todos vocês, a você pequeno, grande empreendedor, é uma satisfação muito grande estar aqui para a gente juntos aprender nesse podcast. E eu vou agora falar só um pouquinho do currículo dele, que vocês não acreditam, gente, olha só. Kleber Lopes começou a vida no trabalho aos 7 anos de idade. Opa, dos meus, gostei, hein? Antes podia, né? Podia. Antes podia, naquela época podia, hoje até isso. Já tá aposentado? Tem que estar, né? Porque eu também era pra estar, né, gente? Enfim, foi catador de lata, feirante, ajudante de pedreiro e buscou nos estudos a mudança de vida. Formado em administração pelo Instituto Presbiteriano, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, especialista em engenharia, manutenção e produção pelo Centro Universitário de Minas Gerais. Pós-graduando em gestão de pessoas pela PUC Minas, está há 26 anos na jornada empresarial. Foi gerente industrial, gerente de produção, gerente geral de gente e gestão, consultor técnico de processos, é pastor ministerial, atuou fortemente em trabalhos sociais, independência química. Eu já te admirava, hein? Eu não sabia dessa informação. Que legal! No estado do Pará, Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Trabalhou em grandes empresas, por exemplo, a Votorantim, né? Atua como palestrante motivacional, gestão e liderança, gestão e melhoria contínua. Atualmente é diretor de operações na Central Pharma, farmácia de manipulação e fábrica de injetáveis, que em agosto de 2023, a Central Pharma foi destaque no ranking de negócios em expansão pela revista Exame. Ganhou em 2023 no Paraná o prêmio do IBQE, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Excelência, na categoria de líder na gestão industrial. E em 2024, ele está escrevendo o seu primeiro livro do Poder do Feedback. Poder do Feedback. Que bacana. Bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui. Nós vamos ter que rever esses convidados aqui do podcast, que só para ler o currículo dele já foi meia hora do nosso podcast aqui. Vocês verem o nível do nosso conteúdo que a gente preparou aqui hoje. O Kleber, gente, além dessa formação toda, por que ele está aqui? Porque ele faz acontecer. Você sabe que esse podcast aqui é conteúdo para você ouvir e aplicar aí na sua empresa, se não hoje, já amanhã ou depois de amanhã.
tá? Então, assim, hoje nós vamos falar de coisa prática, né, Kleber? Kleber, inclusive, tive a grande satisfação de participar junto com você lá do Programa de Desenvolvimento de Líderes da Central Pharma, do Grupo Central, né? E, Kleber, a gente está aqui falando e eu quero prestar uma homenagem aqui, antes da gente entrar de vez no nosso tema, ao já nosso saudoso Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele tinha uma frase, a nossa homenagem aqui vai sendo citando frases dele que tem a ver com o nosso conteúdo aqui. O Abílio Diniz tinha uma frase que dizia o seguinte: administrar é fácil. É simples, quer dizer, administrar é simples. É você colocar as pessoas certas nos lugares certos e não fazer nada para atrapalhá-las. Eu adoro essa parte. Colocar as pessoas certas, né, nos lugares certos e não fazer nada para atrapalhá-las. Tem muito líder, né, Kleber, assim, que contrata um especialista e quer falar com o especialista o que o especialista tem que fazer na área. Uma vez a gente contratou, lá para nossa franqueadora, uma gerente de marketing espetacular. Pagamos caro para trazê-la do mercado, tivemos que tirá-la de outra empresa, fazer uma outra proposta. Não é que não pagamos caro, não, pagamos alto, porque caro e pagar muito dinheiro é diferente, exato, né? Ela com certeza se paga hoje em dia e tudo, valeu o investimento. E aí ela virou para mim, na apresentação dela para mim, e falou assim: Ronan, tô aqui para fazer o que você falar para eu fazer. Aí eu falei assim: não, na área de marketing, você é especialista, você vai me falar o que é para eu fazer, porque se eu ficar dando pitaco no que é para você fazer, não justifica eu ter trazido uma especialista dessa. E tem muito líder, né, gente, que a gente observa que atrapalha o próprio colaborador ali, empregado e tudo. E aí, a gente aprende muito fazendo, né? E uma das vantagens da gente ser consultor, já ter atendido mais de 1.500 empresas e ter as nossas próprias empresas, já vou contando um erro que eu já cometi. Eu tinha um gerente comercial espetacular, só que ele era muito bom em outras coisas que eu era ruim. E aí, por exemplo, ele fazia planilhas melhor do que eu. Aí, quando eu tinha que fazer planilha para apresentar para os donos da empresa que eu trabalhava como diretor comercial, eu pedia ele para fazer. E ele era melhor do que eu para fazer várias outras coisas. Como eu era diretor dele, eu pedia para ele fazer um tanto de atividade que era para eu fazer, porque ele fazia melhor do que eu. Resumindo a história, depois de um tempo ele foi demitido, porque não estava batendo as metas. E aí eu fui entender que eu que fiz a demissão dele. Por quê? Cada vez que eu pedia para ele era gerente comercial, tinha que bater meta. Cada vez que ele estava fazendo uma planilha para mim, ao invés de estar atuando como gerente comercial, eu estava boicotando o trabalho dele. Comercial só faz comercial. Comercial só vende. E aí, eu como líder dele, eu estava ocupando ele com várias tarefas que não estavam ligados à atividade fim dele, que era gerente comercial e bater metas. E aí depois eu tive que demiti-lo porque ele não batia metas. Então tem muito líder avacalhando a própria equipe, né, Kleber? Exatamente. Então, é o que eu falo. Durante esses 26 anos, o contexto que eu trago que liderar é uma arte, né? A liderança é uma arte de motivar o grupo dentro de vários contextos. E quando a gente olha justamente esse exemplo, é o que a gente está vendo aqui no decorrer de todos os nossos presenças no mercado. A gente tem visto isso cada vez mais constante. Por isso que é muito importante a gente deixar as regras claras. O seu papel e o meu papel como contratado. Quando você faz isso de uma forma com diálogo aberto, com transparência, as coisas vão fluir com muito mais naturalidade. Não tem dúvida. A gente, às vezes, pensa de uma forma mais complexa possível. E o que não é, né? O que não é justamente fazer o simples muito bem feito. Então, isso eu tenho reparado com muita naturalidade. É isso, inclusive, que de verdade me chamou a atenção quando eu vi você à frente lá, liderando a equipe, liderando outros líderes e tudo, que você, Kleber, assim como na Tutorianos, a gente busca fazer o simples que funciona, né?
Hoje em dia também, uma coisa que tem até me dado preguiça é que tem muito mimimi nessa área de gestão de pessoas, né? Toda empresa agora tem que ser cool, tem que ser legal, tem que ter uma mesa de ping-pong lá, tem que ter puff, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu quero destacar que a gente vai falar de equipe engajada. Porque também tem muita diferença entre equipe empolgada e equipe engajada. Eu vejo muitas empresas contratando treinamentos para a equipe sair empolgada. E eu considero que não tem nada mais perigoso do que um empolgado despreparado. Porque ele está empolgado, vai fazer as coisas na empolgação, mas ele está despreparado. E motivação, o próprio Mário Sérgio Cortella fala que é uma porta que se abre por dentro. Independente do que te motivou estar aqui no podcast, independente do que motivou a Dani estar aqui, independente do que motivou eu estar aqui, ou a equipe da ME aqui também, todos nós, independente do motivo individual, devemos estar engajados para que isso aqui dê certo e que a gente faça o melhor podcast que a gente consegue fazer. Faz sentido? Muito sentido. E eu gosto de destacar essa importância do engajamento. Para mim, o engajamento, e eu tenho reparado isso, é uma paixão que nasce e ela chega a ser compartilhada. Se nós estamos aqui, é pela paixão no querer ajudar a quem está ouvindo. Porque a gente sabe que a gente consegue fazer algo que possa ser desdobrado e entendido de forma clara. E isso é por causa da nossa paixão. E é interessante quando você fala sobre a motivação, nós temos duas situações propícias à motivação. Ou você está motivado pela paixão pelo que faz, ou pela necessidade. Ou um misto das duas coisas. No nosso caso, esses dias eu quero dar um testemunho. Eu estive conversando com a Dani. Cara, quando ela começava a falar do trabalho dela, o olhar dela brilhando, e a gente não vendo a hora de passar, não vendo a hora passar aquelas coisas, porque a paixão estava latente. E é isso que começa pelo dono. E esse desdobramento descandeia a todos os níveis operacionais. Por isso que o engajamento, para mim, não é uma receita milagrosa, é uma paixão compartilhada a todos os níveis em qualquer empreendimento. E tem formas, processos de compartilhar isso, né? Bom, a gente está seguindo uma lógica aqui, combinada, que é o seguinte: como ter uma equipe engajada? Então, você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, a lógica que a gente vai seguir é contratar, treinar, reter talentos, promover e demitir. Então, a gente tem aí o nosso horário aqui para a gente passar por todas essas etapas. Eu estava dizendo que só o contratar dá um já podcast. Dá um podcast inteiro. Com certeza. Dani, a gente já errou muito nessa parte também, né? Muito. Eu ouvi uma frase uma vez, Kleber, que dizia assim: demore para contratar, mas demita rápido. E a gente fazia muito diferente no começo da nossa vida empreendedora, né, Dani? Ao contrário, né? A gente fazia só literalmente o contrário. A gente contratava o primeiro que a gente entrevistava. A família, alguém da família. Já contratamos gente de família, já contratamos amigo e tudo. Não, mas contratando a família, por quê? E o medo do processo? Não sei, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada e eu não estava fazendo alguma coisa errada. Dá medo empreender no Brasil. A gente realmente não tem um governo que a gente sinta apoiado, né? É caro demitir, é muito caro. E às vezes está empreendendo sem ter caixa, sem ter um capital de giro e vai contratar já pensando em demitir. É uma coisa louca, né? É coisa louca. Então, se preparar para isso é fundamental. É matemática mesmo, sabe? Tem que preparar para ter uma equipe, tem que preparar até financeiramente, né, Dani? Tem. Quando a gente tem os 90 primeiros dias de experiência, aquilo ali não é à toa. Aquilo ali é para você começar a pensar assim, poxa, vamos ver se ele absorveu essa cultura, vamos fazer um onboarding. Tem algumas expressões que são em inglês, viu? Eu adoro, vocês sabem, fui professora há mais de 13 anos de inglês. Mas o onboarding, né, esse período que a pessoa está entrando na empresa, como que você apresenta ela? Né? Hoje tem os buddies, né, que eles chamam, que é a pessoa que é responsável até por mostrar aqui o café. São os padrinhos, por exemplo, padrinhos, né? Então,
será que você faz isso na sua empresa? Eu, a todo momento, durante esse podcast, eu vou chamar a minha responsabilidade, tá? Como empreendedor e a sua também. Então, toda vez que você falar assim, não tem mercado, não tem pessoas, mas o que você fez para que você preparasse essa pessoa? Ela pode ser, sim, um talento, né? Eu acredito sempre que as pessoas têm habilidades que podem ser desenvolvidas. Ninguém é ruim 100% ou excelente 100%. Então, se a gente souber desenvolver, tá? A gente vai ter, sim, pessoas muito boas que vão ajudar o seu negócio a crescer, e o Ronan tá com o dedo para cima querendo falar. Pegou a aluna aqui. Dani, eu quero insistir que a gente tem que aproveitar muito o seu conhecimento na parte de finanças. Sim. Já que a gente está falando de contratar, muita gente, empreendedor que está começando agora, não tem experiência, faz a conta só do salário, né, Dani? Isso. Eu vou pagar um salário mínimo que hoje está aí por volta de R$ 1.300 arredondando. Não é só isso, né, Dani? Um funcionário hoje, um empregado hoje, além do salário, ele tem outros custos. Sim, alimentação, tem o deslocamento, tem as provisões que são necessárias fazer, 1/3 do salário, das férias. Quando você for mandar embora, aí você tem que contar lá, imagina, não é para você isso, de jeito nenhum. Tenho lá funcionário que eu não mando embora porque eu não tenho caixa. Poxa. Tem muita empresa que fica com funcionário ruim porque não tem dinheiro para mandar embora, cara. E esses 3 meses que eu estou dizendo, da pessoa estar lá dentro da sua empresa, é um período que é de total adaptação. Então, ele vai trazer um retorno? Pode ser que sim, né? Já tem experiência na área, mas pode ser que não. E ele está num período de experiência e você entender se ele adequou ali. Então, faz essa conta. Em quanto tempo essa pessoa entrou para rampar, né? Em quanto tempo você tem ali de caixa para manter essa pessoa até o momento que ele vai começar a trazer resultado para você? Eu falo muito, o Ronan mencionou, ele falou de motivação, aí trazendo lá meu curso de letras, né? Minha graduação em letras. A motivação, tudo que a gente estuda sobre motivação, ela é intrínseca, então ela está dentro de você. O que me faz levantar e ir para o meu trabalho, esse brilho no olho, pode ser totalmente diferente da minha equipe. Pode sim, né? Cada um tem uma motivação, pode ser o dinheiro, pode ser... E tá tudo bem. Mas você tem que saber que você tá dentro do negócio que provavelmente a maior parte do tempo, seu tempo, você vai estar lá dentro. Você tem que ter uma identificação com esses valores, com essa cultura desse negócio que agora você faz parte. Com certeza. Então, a motivação, ela é fundamental, mas Daniela, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi como empreendedora, empresas que nós já trabalhamos, eu entendo que tem que haver motivação, sim, tem o papel do empreendedor, mas eu sou daquelas que fala, menos motivação, mais indicadores, mais número, mais gestão. Ô, Dani, excelente. Inclusive, você tem uma frase, né, que até deu uma boa repercussão lá nas nossas redes sociais, que é: na hora de contratar, a pessoa tem que fazer a conta do salário, mais um tanto de encargo, mais um tanto de coisa, e fazer provisões, que é guardar dinheiro para custos futuros. Por exemplo, você falou lá, eu estou citando essa postagem sua, quando é que o empresário começa a pagar o 13º do funcionário? Em janeiro. Em janeiro, você começa a pagar o 13º. Explica aí, por que é em janeiro, sendo que eu só vou pagar a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro? Você vai pegar o valor desse 13º que você precisa pagar e dividir ele por 12. E aí você vai começar a juntar todo mês aquela parcela. 12avos daquela parcela. Exatamente, 12avos daquela parcela. Então você começa em janeiro, você tem uma equipe grande, você já se organiza porque isso faz parte da sua despesa fixa. Que independente, gente, você tem funcionários contratados na carteira, independente se você está vendendo ou não, você tem que pagar. E se você mandar embora, você vai ter que pagar o referente àquilo ali, né? Lá na hora de fechar, na rescisão. Então, já começa a calcular esses valores. 1/3 de abono de férias também é devido, né? Tem os cargos também que tem o retorno de férias. Então, ele recebe antes e recebe depois também. Então, aí você tem que também colocar esse valor lá na sua provisão.
É importante fazer a provisão porque você pode estar achando que os custos são menores, né, com relação ao funcionário. A contabilidade costuma nos orientar com relação a 60%. É tipo salário mais 60%. Mais 60%. Né? Legal. Engloba tudo, né? Inclusive o deslocamento, a alimentação, está tudo aí dentro desses 60%. Kleber, ainda falando de contratação, você tem uma metodologia muito bacana de contratação, que você investe um bom tempo da contratação analisando o perfil do contratado, não é isso, Kleber? Do possível empregado ali. Como que é isso, Kleber? O que você analisa na hora de contratar? O que é fundamental? Então, eu vou trazer com vocês um dado. Eu sou da área de exatas também. Eu transformo em números, viu, Dani? Em números, tá? O Kleber tem a incrível habilidade de transformar a gestão de pessoas em números. Repara nisso. Maravilha. Esses dias, nós fizemos um levantamento estatístico da empresa no qual nós estávamos atuando recentemente. E a gente conseguiu mapear no ano de 2020 que 78% das pessoas no qual saíram, nenhuma delas saíram por desempenho técnico. É o hard skill. Essa que é a grande virada para mim, sabe? Então, eu particularmente, estávamos comentando, né? Eu particularmente prefiro demitir do que contratar. Explica isso, gente. Presta atenção. O Kleber estava falando aqui antes da gente começar esse podcast que ele prefere demitir que contratar. Explica aí, Kleber, senão isso aí vai dar uma repercussão, hein? Porque quando você traz alguém externo, é 50% de chance de dar certo, 50% de errado. Uma vez que você tem um processo de recrutamento e seleção estruturado, você faz um processo de onboard, que é a integração bem estruturada, faz um acompanhamento com o profissional durante os 90 dias, você faz uma avaliação de desempenho, você faz um conceito de one-on-one, onde que todo mês eu tenho um tempo da minha agenda para conversar com o colaborador, pelo menos 12 primeiros meses, faz uma avaliação de desempenho com o colaborador, então no primeiro ano ele é totalmente assistido. E mesmo assim, se o colaborador não quer, eu deito em paz, no meu coração tranquilo, que eu tentei como líder fazer o meu melhor. Nesse caso, eu prefiro demitir do que contratar. E a contratação geralmente é 50% de chance de dar certo, porque eu tiro sonhos e expectativas de um ambiente que ela ainda não conhece. Não é 2 horas de entrevista. Mas, voltando à questão que o Ronan estava falando, eu acho muito interessante. O que eu acredito? Os nossos processos de seleção é um pouco diferente do que a gente faz, que a gente ouve, que é o método trivial, que todo mundo faz. A primeira coisa que a gente sempre fala com o gestor, ou com o dono, proprietário, quem quer que seja, é deixar a regra do jogo bem clara. Qual o perfil de colaborador que você precisa? Perfeito. Dentro dos perfis comportamentais, seja DISC, SOLIS, entre outros lá. Uma vez que eu tenho aquilo ali, uma engenharia do cargo estabelecido, mas o que eu vou no mercado, eu verifico se esse comportamento baseado no mapa de 20 competências possíveis, se isso dá acima de 90%, eu já começo a ver que isso está num caminho bem definido. Depois disso, qual é a estratégia de atração de talentos? Né? Como que nós vamos ir até o mercado? Eu vejo muitas coisas, publicações de vagas, e isso eu chamo a atenção, muito interessante. Nossa Senhora. Eu chamo muita atenção, e eu fico um conselho para todos. Quando você vai divulgar uma vaga no mercado, o mais de informação que a gente quer colocar, as pessoas não estão interessadas nisso. Porque nas últimas 10 anos que eu fiz pesquisa de clima, salário e benefícios entra de 6º a 8º no ranking. As pessoas querem saber se a empresa como que ela é. E quando você faz um design de identificação, de captação na vaga, as pessoas já vê aquilo ali pelo que vê e já se sente atraído. Olha. Então, o menos de divulgação, muitas vezes pode ser mais dependendo do nível que você quer. Depois, o processo de candidatura, quando têm aqueles processos de candidatura muito burocrático, que as pessoas querem ver, quem está de fora para ir até a sua empresa, eles querem velocidade. Então, ele não quer sentar na frente do computador, ele quer velocidade. Quem hoje preenche uma vaga e faz no computador? Todo mundo
celular. Verdade. Então, eu que tenho que me adequar para ter uma captação. A pessoa está vendo uma vaga, que manda a vaga no WhatsApp do amigo e assim etc. E funciona muito bem, mas e como que essa pessoa vai se cadastrar? Então, eu tenho um processo sólido para cadastro desse banco de talentos. Depois, deixa eu te as interromper técnicas aqui, de entrevistas. rapidinho, que você está falando aí de divulgação de vagas. A nossa missão é ser o apoio que o dono e dona de empresa precisa e merece para chegar no futuro que ele deseja com a empresa dele. E aí, aqui na Tutorianos Horto, eu tenho uma lista de transmissão pelo WhatsApp, Bacana que você está demais. falando isso, por quê? Eu via vários clientes meus reclamando, não acho pessoas para trabalhar aqui e tal. E eu via também de um outro lado, até familiares e tudo, falando, nossa, eu estou em busca de boas oportunidades e tal. E eu falei, já que a nossa missão é ser o apoio, vou criar aqui uma lista de transmissão. Então, essa novidade aqui, gente, que eu estou contando, pode ser novidade para vocês, pode contar comigo, tá? No meu WhatsApp eu tenho uma lista de transmissão que, se você é empresário ou empresária, tá com uma vaga em aberto, me manda, que eu divulgo nessa lista de transmissão para um tanto de gente que está interessado em trabalhar. Então, assim, e eu vejo isso mesmo. Quando, por exemplo, vai uma peça com menos informação, as pessoas interagem mais comigo, perguntam algumas coisas, e de preferência quando já vai o link do WhatsApp da pessoa que já tem que mandar o currículo para aquela pessoa, entendeu? Assim. Mas não chegam muitas pessoas desqualificadas nessa maneira? Não vem um volume maior? Não, porque a pessoa, quando vê o padrão da divulgação, ela já se autoavalia. Será que eu estou no nível dessa empresa, né? É a mesma coisa que nós, recrutadores, pegamos currículo. Uhum. Quando eu olho um currículo amassado, poucas informações. Então, são coisas que a pessoa não teve um tempo, uma dedicação para colocar o que ela tem de melhor para me vender. No caso da pessoa candidatar a uma vaga, será que não seria interessante a gente testar uma hard skill? A hard skill é a habilidade técnica, né? Para essa vaga. Tipo um Excel, uma redação? Uma redação, isso. Antes, para eu entender assim, deixa eu ver se essa pessoa é proativa, deixa eu ver se ela vai fazer, caprichar. Ou até mesmo já entender, essa pessoa é preguiçosa, ela nossa, fez aqui uma linha. Não coloquei nenhuma especificação nessa redação e tem o outro lá que fez a folha inteira, riqueza de detalhes. Não seria o caso? Não, depende muito da empresa, tá? A gente já fazia muito isso, dependendo da empresa, uma empresa de grande porte, que ela tem uma imagem já constituída no mercado, que ela tem muitos candidatos. Uhum. No nosso caso em questão, eu sugiro que não façam isso. Por quê? Lembra da pesquisa que eu falei, que 78% dele saiu pelo comportamento e não pelo técnico? Uhum. Sim. Então eu faço um teste com um colaborador lá, ok, 100%. Mas quando chega na entrevista, não tem o meu fit cultural, não tem um comportamento, eu vou perder tempo. E o tempo é que a gente mais não tem tempo a perder, né? Uhum. A gente tem que olhar isso com investimento. Então, nesse caso, caso você queira aplicar teste, que é muito comum isso, eu faria, geralmente, da segunda etapa, uma vez que eu olho para a Dani, tem o nosso fit cultural, tem tudo lá, opa, aí agora está dando um match comportamental, e daí eu vou para a segunda etapa. Então, o comportamento, a questão da comunicação pesam mais. Pesam, não tenho dúvidas. Então, eu estou chegando a uma conclusão. Eu estou chegando à conclusão que o perfil do fundão lá na escola, sabe? Quem estava lá no fundão, que deve hoje estar ocupando aí os cargos, porque brincadeiras à parte. Tá olhando para um aqui. Eu também. Eu nunca fui aquele aluno ali não, tá? Era mais no fundão. Isso, a questão do conhecimento técnico, hoje a gente tem muito acesso a ele, não é verdade? Exatamente. Ô, Dani, você está falando isso aí, mas tem alguns estudos científicos mesmo. E aí eu vou usar algum termo que a Dani usou, que é muito comum a galera que sentava no fundão da sala empreender e contratar quem sentava na frente. Eu já ouvi isso. Isso é muito comum. Eu era do fundão, você era do fundão, a Dani era do fundão.
e contrata, e tá tudo bem. A gente não tá falando aqui que a galera do fundão é melhor do que a galera que sentava na frente. Mas é porque um precisa do outro. A galera que sentava na frente é excelente naquilo que a galera do fundão não é. Exato. Né? Então isso é excelente. Kleber, você falou aí de fit cultural e a Dani falou de hard skills aí, e a gente tá falando de soft skill. Hoje, lá na Tutorianos, a gente tem o nosso manual de cultura e tem os 12 princípios que a gente usa para tomar qualquer decisão lá na Tutorianos. E logo na primeira conversa, outro dia a gente foi entrevistar uma candidata a um cargo que a gente está lá em aberto. Logo no começo da conversa, já abri os 12 princípios da Tutorianos e falei, vê se você se identifica com isso daí, vê se faz sentido para você. Que legal, cara. Ela chorou. Ela até chorou. Em um dos princípios lá, ela até emocionou e tudo. Então, e eu tenho uma notícia para dar, porque muito da nossa audiência, quem ouve, são donos de micro e pequenas empresas que podem estar achando assim, esse negócio de manual de cultura é uma coisa para empresa grande. Não. A notícia que eu tenho para te dar é o seguinte. Com certeza a sua empresa tem uma cultura. Por menor que ela seja, com certeza a sua empresa tem uma cultura. A segunda parte da notícia é o seguinte. Se não foi trabalhada essa cultura de maneira processual e consciente, você deve começar a se preocupar com isso. Porque com certeza existe uma cultura instalada lá. Se não foi você, o dono ou a dona da empresa, que instalou essa cultura de propósito, se preocupe com isso. Exatamente. Complementando o que você está falando, eu queria deixar um recadinho sobre essa cultura. Tem 2 tipos de cultura instalada em qualquer empreendimento. É a cultura tóxica ou a forte saudável. E aí, isso que o empreendedor tem que mapear. Qual é a cultura que ele gostaria na sua empresa? Uma das duas está lá. Agora, uma tem que sobressair a outra, que é, com certeza, a forte e saudável. Por isso que eu bato muito nessa tecla do fit cultural. Nós falamos que os nossos processos de seleção, hoje no Grupo Central, que eu estou atuando fortemente junto com todo um time, eu falo que quando a gente está fazendo um processo de seleção, não é uma vaga de emprego, mas sim um convite para fazer parte de um time de apaixonados que fazem as coisas acontecer à busca de uma vida saudável. Isso é a nossa imagem, é o que a gente faz. Porque tem que fazer sentido para mim. No entanto, dentro de uma das coisas que a gente faz, né, essas perguntas que muitas pessoas fazem, nós não fazemos perguntas protocolares, a gente faz um bate-papo profissional para tentar nos relacionarmos o mais próximo. E uma das coisas que a gente pergunta é se você se preocupa com a sua saúde. Porque como é que vai trabalhar numa empresa que promove saúde se eu não gosto de mim mesmo? É a mesma daquele conceito quando você está no avião e aí a aeromoça fala lá, caso caia a máscara, primeiro em você, para depois em outra pessoa. Por quê? Perfeito. As pessoas querem primeiro você. Se eu tenho um exemplo, eu consigo ajudar os outros. Isso. Então, justamente o pequeno ou grande empreendedor, essa identificação da cultura tem que começar por ele. Pois é. E como que eu vendo uma coisa que eu não acredito? Como que eu vendo saúde, no caso, né, da Central Pharma? Como que eu vou vender saúde se eu não cuido da minha própria saúde, né? Não combina. Exatamente. Hoje são mais de 500 apaixonados por isso, onde que cada um deles, né? E é muito interessante que não tem nenhuma obrigatoriedade, porque a pessoa vê o movimento. O programa Nosso Movimento é justamente nisso, para que essas pessoas olhem para ela e para quem ela mais ama, que é a sua família. Muito legal. E isso que a gente consolida cada vez. Não tenho dúvida. Né? Tá, vamos lá. A gente está falando de contratação e aí a gente está concluindo aqui que tem que ter um processo. Por menor que seja a sua empresa, você vai analisar currículo, mas o que a gente está conversando aqui é também você analisar comportamento dessas pessoas. Tem várias ferramentas hoje para a gente conhecer o perfil daquela pessoa que a gente... ferramentas mesmo que você, como dono e dona de empresa, pode usar para conhecer comportamento. Tem o DISC, tem o Dinâmicas Humanas, que a gente usa lá na Tutorianos. A gente usa lá na Tutorianos também uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Mário Porto, na metodologia dela Superfoco,
que são os 10 fatores motivacionais no trabalho. Kleber, Bacana, fantástico. como que funciona essa ferramenta? O Mário Porto listou 10 fatores motivacionais no trabalho. O primeiro não em importância, mas o primeiro listado, gostar daquilo que a função exige que você faça. Paixão. Outro é salário e remuneração e benefícios, que também é um fator motivacional. Claro. Outro é o perfil da liderança. Outro é a oportunidade de crescimento. Enfim, são 10 fatores motivacionais que, de um lado, a pessoa vai colocar em ordem, sabe? Tipo lá na minha época era série, né? Quarta série, tinha a prova lá, enumera a primeira coluna de acordo com a segunda e tudo. Ela vai colocar na ordem dela e não tem resposta certa. Para uns, o número 1, como é de 1 a 10, o número 1 significa que aquele é o mais importante. E aí, para uns, é gostar do que faz. Para outros, é o salário e tá tudo bem. Só que, seguindo. E aí depois você vai avaliar. Ó, para minha empresa hoje, o que eu mais preciso é de alguém que a principal motivação é gostar do que faz, ou esse que está buscando dinheiro? Não tem problema nenhum. E aí você vai avaliar se aqueles fatores que mais motivam aquela pessoa têm a ver com o momento que a sua empresa está vivendo e o cargo que você vai contratar. Posso fazer um Exatamente. adendo aí? Pode. Eu falo, baseado nesse trabalho, a gente realizou isso há poucos meses numa clínica, né? Uma clínica infantil. E a gente identificou que o time tinha esse olhar focado no salário, e como o Ronan falou, ok. E criamos todo um novo critério de remuneração. Porque eles estavam já olhando no mercado que eles queriam melhorar a porcentagem, eles eram comissionados. E aí nós desenvolvemos, olha que legal, o financeiro também comunicando na parte motivacional, ali na parte né? de pessoas motivacional, né? Mas a gente conseguiu fazer algo que ficasse bom para o negócio, porque quanto mais atendimentos cada um fazia, por exemplo, se eu faço de 1 a 30 atendimentos, eu repasso para a clínica um valor. Se eu faço de 31 a 50, esse valor vai caindo. Ou seja, quanto mais o profissional da clínica se dedicasse à clínica, menor era o valor que ele ia passar. Repassava. Proporcionalmente. Então, isso engajou, porque esses profissionais antes eles atendiam em diversas clínicas, fez com que eles, né, foi totalmente diferente do que a gente vê hoje no mercado. E tivemos que fazer muita conta, né? Que tinha que ficar interessante para os dois lados. Então, a clínica, quanto mais ela trazia faturamento, eles também ganhavam. Então, foi um trabalho bem legal, ligado a esse fator motivacional, que era o dinheiro, baseado nesse trabalho que a gente fez lá. Ô Dani, você até me deu uma brecha de falar. Porque hoje estão gourmetizando a gestão de pessoas, não pode mais chamar de empregado, tem que chamar de colaborador, que não sei o quê, umas firulas danadas. Assim como eu estava falando, e aí eu falo que tem muita diferença entre reconhecimento e valorização. Sim. Tem muita empresa muito boa em reconhecimento. Parabéns, Kleber, você está fazendo um excelente trabalho, dá um tapinha nas costas. E aí, recentemente, até saiu na internet aí um meme, um vídeo de um cara que bateu meta e ganhou um chocolate, assim, e tudo. Gente, vocês que estão nos assistindo, a Dani chamou atenção para essa parte financeira e ela é fundamental. No começo, reconhecimento é muito importante, sim. Mas depois, tem que vir a valorização. Porque, por mais que eu goste daquilo que eu estou trabalhando, você falou de paixão, eu tenho que botar dinheiro dentro de casa, eu tenho que botar comida na mesa, eu tenho que realizar meus sonhos, e muitos dos meus sonhos estão ligados à necessidade de dinheiro para viajar, para trocar de carro, para melhorar meu padrão de vida. Então, né, Kleber? Reconhecimento é importante, mas valorização tem que vir depois, né? É aquilo que a gente fala, a pessoa trabalha pela paixão ou pela necessidade. Não quer dizer que um está errado, o outro também. Os dois estão certos, né? Não tem problema nenhum. E isso que a Dani está falando, a pessoa tem que ser reconhecida, mas quando deixa bem claro o estabelecimento das metas. Sim. Qualquer nível precisa de estabelecer metas claras, entendível e replicável. Esse é o conceito do gerenciamento por todas as diretrizes do modelo de gestão. Mas esse reconhecimento tem que vir, Ronan. Então vamos dar um passo aqui no nosso podcast. Contratação.
temos que analisar soft skill, comportamento, se a pessoa se identifica com a cultura da empresa e tudo. Temos que definir salário, remuneração, formas de ganho. Isso tudo tem que ser feito ali, beleza? E é essencial também um contrato de trabalho bem formulado, né? Assim, carteira assinada, tudo direitinho. Enfim, agora eu quero dar mais um passo. Eu queria colocar na tela aqui um arquivo que a gente usa lá na Tutorianos, que tem ajudado muito a gente e as pessoas que trabalham com a gente lá. Eu vou pegar o caso da função de secretária na Tutorianos, ok? Por quê? Eu falei que logo no começo da entrevista, a gente colocou os 12 princípios da Tutorianos para ver se a pessoa se identificava. Mas é muito importante também a pessoa saber que tipo de atividade que ela vai fazer ali no dia a dia dela, para ela avaliar se ela tem habilidade, né? Então, colocando na tela aqui, a nossa primeira tela aí, olha só, como que a gente trabalha na Tutorianos? No caso aqui, é para a função de secretária, tá? Primeiro, a gente vai ali no quadro de atividades chaves e mostra para a secretária todas as atividades que ela precisa fazer. Na segunda coluna, com qual frequência ela vai precisar fazer, se é diariamente, mensalmente, uma vez por mês, e depois, junto com a secretária, a gente coloca qual que é o melhor dia da semana e horário para ela fazer. Ou seja, ela já sai dali sabendo quais são as atividades, com que frequência e a rotina de trabalho dela montada. Isso é autonomia. Isso. E o que acontece muito, pessoal? A gente também usa uma técnica ali muito simples, a gente também adora esse simples que funciona, do 5 para 5. O que são 5 para 5, gente? 5 para 5. Nas empresas que a gente presta consultoria, eu viro para uma pessoa que trabalha para um gerente e falo assim, se eu pedisse para o seu gerente elencar quais são as 5 principais atividades que você tem que fazer na sua função, o que você acha que o seu gerente responderia? E aí ele escreve as 5 atividades que ele priorizaria e depois eu peço para ele colocar em ordem. De 1 a 5, qual é aquelas 5, qual que é a mais importante, a segunda mais importante. E aí, o mais interessante é que depois eu viro para o gerente dele, sem o gerente ver a resposta e falo, faça um teste cego. Se eu pedisse para o seu colaborador aqui elencar quais são as 5 atividades que ele considera que são as mais importantes na função dele, o que você acha que ele escreveria ou o que você escreveria? Na verdade, é o que você definiria. Kleber, fantástico, quando bate 3, é muito. Quando batem 3 é muito. E aí, pessoal, o que eu estou falando? Às vezes, o seu... Aí tem vários termos, né? Funciona. Eu vou usar a palavra empregado aqui, tá? Às vezes o seu empregado tá achando que tá fazendo o que tem que ser feito, tá achando que tá te agradando, mas como você não deixou claro para ele, igual nessa planilha simples que a gente usa ali, o que é para fazer, que hora que é para fazer, o que é esperado dele, ele acha que tá te agradando e depois ele é demitido porque ele não estava fazendo aquilo que você considera que é primordial. Agora o Ronan já está falando o tema do meu livro, o poder do feedback. O poder do feedback, aí. Já levantei a bola para você. É isso que eu acho fantástico, sabe? Então, assim, a você que está nos escutando, quando eu pego essa apresentação que você fez, não sei se o rapaz pode colocar de novo, isso aqui é o que a gente fala que é pegar na mão. Aí, ó, tá na fantástico. Tela. E aí eu pergunto, né? Agora as pessoas vão entender por que eu prefiro demitir do que contratar. Uma vez que você tem todo esse material do início, deixando as regras claras, sabendo a periodicidade, dando feedback, e mesmo assim o profissional não quer, aí a gente pode disponibilizar ele para tentar a felicidade em outro lugar, que não vai ser junto na com você. Empresa. Por quê? Porque senão retarda o seu crescimento. Isso aí. Da forma justa e humana também. Então é fantástico esse trabalho que a Tutorianos está fazendo. Eu copiaria mesmo, porque levaria para o desdobramento, porque isso é um trabalho sensacional. Quero que você fale mais sobre feedback, mas aí eu vou te dar alguns subsídios aqui. Voltamos nessa planilha, depois que ela já sabe os nossos princípios,
Depois que ela já sabe o que ela tem que fazer, com que frequência ela tem que fazer, que horas que ela tem que fazer, a gente vai para o chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Para eu montar o chá da secretária, eu olho quais são as atividades e penso, para ela fazer gestão de agenda, qual conhecimento ela tem que ter? Para ela fazer gestão de agenda, qual habilidade que ela tem que ter? Para ela fazer gestão de agenda, qual atitude eu espero dela? E faço isso para cada atividade. É óbvio que vários conhecimentos, habilidades e atitudes vão se repetir dentro das várias atividades ali. E aí depois, Kleber, a gente usa, isso aqui a gente faz para a gente e para os nossos clientes, tá? Depois a gente usa a metodologia do 70, 20 e 10. O que é o 70, 20 e 10? Está comprovado, pessoal, que 70% dos conhecimentos e habilidades que o seu empregado vai precisar tem que vir dele. O aprendizado tem que vir dele. 20% ele é capaz de aprender com um colega de trabalho. Isso. E só 10% ele vai precisar de um curso formal. Então, a gente chama a responsabilidade para o empregado do desenvolvimento dele. Aí eu viro para minha secretária e falo assim, esse conhecimento que você está precisando de melhorar, você vai colocar nos seus 70% que você vai aprender sozinha, nos 20% que você vai precisar de alguém aqui, ou nos 10% de um curso. E aí a gente fala assim, nossa, mas isso é caro, eu vou ficar pagando curso? Lembrando que só 10% da formação e do desenvolvimento da sua equipe precisa de ser curso. Uhum. Os outros 90% vem ou dele ou de aprender com o colega. E eu mesmo hoje divulguei vários cursos gratuitos da USP, online, com certificado. Eu mesmo estou fazendo 3 daqueles cursos. Então, quando fala de curso formal, tem curso gratuito, inclusive. A FGV oferece cursos, o próprio governo tem o Portal do Trabalhador, que tem cursos lá gratuitos. Então, pessoal, se você quer, tem ferramenta, tem várias possibilidades, desde o pago até o gratuito, com excelente qualidade, e tem que fazer, tem que aplicar. E aí, Kleber, a gente trabalha com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Eu viro para minha secretária e falei, ó, beleza, daqui 3 meses a gente volta para conversar. E aí, Kleber, o poder do feedback, fala pra gente aí. Eu sou apaixonado com esse tema, tá? Ao longo desses 26 anos, eu acredito que eu poderia ter melhorado a minha trajetória se eu tivesse tido, muitas vezes, alguns momentos, a direcionamento tão claro como você está falando. Uhum. Você falando assim, caramba, se eu tivesse encontrado isso no início da minha carreira, eu acho que eu teria outra trajetória bacana também. O feedback, para mim, eu falo do poder dele, que ele é um poder transformador. Feedback, para mim, é um presente. Uhum. Eu, inúmeras vezes, eu já presenciei, você fica 2 horas numa sala, aí o líder fala. Eu saio da sala e falo assim, meu Deus, eu não sei se eu tô bom ou se eu tô ruim. Eu falei assim, misericórdia, e aí, como que eu faço? E isso é tão interessante que eu falo, não é só ao nível empresarial, mas talvez no seu relacionamento. Sim. Talvez nas próprias igrejas e etc., que as pessoas... O poder do feedback está em todos os 4 cantos das nossas personalidades. Então, quando eu falo de um presente, quando você recebe um presente, você tem presente que você não gosta. Por exemplo, eu às vezes recebo uma camisa que não é meu tamanho, eu fico sem graça, e aí eu deixo ela lá no guarda-roupa, mas eu ganhei, mas não jogo fora. Ou aquele que eu sinto prazer de usar. O feedback bem dado é aquele que faz prazer na mudança. Esse é o poder de transformação. Então, esse direcionamento, essa clareza, e o feedback não anda sozinho. O feedback, depois que você faz, no ato do feedback, você sai ali com o colaborador com aquilo que você acabou de falar. Plano de desenvolvimento individual. Nunca se faz PDI depois do feedback, e juntos ali. Sim. Porque eu, como gestor, conversando talvez com a Dani, que é a minha colaboradora, eu estou dando um exemplo, a gente já pontua, já propõe a ação que o colaborador fala e não que o gestor fala. Isso. Tanto é que um dos princípios da Tutorianos, um dos 12 é o PDI decide quem fica. É isso, fantástico. Montamos o PDI. Ela assumiu o compromisso com a gente de que 70% do conhecimento, tal conhecimento, ela vai buscar por conta própria. 20% ela vai buscar com o colega, 10%. Daí 3 meses,
E aí, desenvolveu? Não desenvolveu? Por quê? No segundo PDI, sem desenvolvimento significativo, fica claro. Né? Exato, Rona. Mas a grande questão das pessoas têm dificuldade, eu vejo, seja empreendedor, né, de dar um bom feedback. Ô Kleber, o que compõe um bom feedback? Porque muitas empresas também, aí depois quem vai editar aqui vai ver como é que coloca na legenda isso daí e tudo, porque muitas empresas são excelentes em dar feedback. Só chama o empregado para conversar na hora que é do feedback. E o feedback não pode ser só feedback, né? É a ida e o retorno. Né? Feedback também tem que constar reconhecimento, elogios. O que compõe um bom feedback, Kleber? Bacana. Dentro das 20 competências comportamentais, o feedback ele é oriundo. O que é o conceito do feedback? Eu crescer no olhar do outro. Quando eu chego para o Ronan às vezes só me elogia, isso é bom? Mas não me massageia e garante o meu futuro. Quando a pessoa recebe muito só o elogio, o feedback, você está maravilhoso, eu estou te colocando num patamar que você já conquistou. Legal. E quando o que as pessoas não entendem que faz de uma forma errada, que não é o destrutivo, né? O feedback destrutivo que acaba com a pessoa, é justamente construir junto com ela num patamar que não está legal, é o caminho que ela deve ir. O elogio, nunca vi alguém se defendendo contra o elogio, mas contra uma possível crítica, todo mundo muitas vezes está armado. Mas é a forma com que o líder constrói isso. E ele geralmente vem de alguma fonte de dados que não é só a sua como gestor. Nós usamos, por exemplo, a avaliação de desempenho, que para mim é uma ferramenta fantástica, desde que muito bem estruturada, que é a avaliação 360 graus. Mas essa avaliação, quando eu tenho esses números, aí vem o conceito das exatas, né, que a gente traz, eu tenho números, eu estou falando com o colaborador baseado em fatos e dados. Que não é na percepção de Sai do pessoal, né? Sim. Exato. Então não tem espaço para vitimismo, para mimimi, conforme ele falou, e eu trago uma grande amostra. Então a minha sugestão para antes de fazer um feedback, tenha dados. E aí, independente do tamanho da sua empresa, comece a crescer na percepção do outro. Hoje, por exemplo, nós temos a ferramenta 360 graus e cada líder é avaliado por no mínimo 30 a 40 pessoas. Nós aplicamos essas ferramentas de avaliação 360 graus. E quando nós descemos isso para o nível operacional, aí vai fazer muito sentido, porque quando eu projeto na tela a percepção, é claro que a gente não mostra o nome, etc., é um negócio bem simples, né? As pessoas ficam, olha só, o que está legal e o que não está legal. E é tão interessante que tem a autoavaliação, como que você vê, e como que as pessoas te veem. Tem muito leão, a pessoa achando que é o leão e quando pega a avaliação vê que é um gatinho. Ô Kleber, isso é tão interessante que uma das habilidades fundamentais para o líder é a comunicação. E aí, eu até apresentei esse estudo lá no Programa de Desenvolvimento de Liderança que eu participei junto com você lá, que a gente conduziu junto lá. Quando pergunta para os líderes das empresas quais são as maiores habilidades deles, a comunicação, eles consideram que tem boa comunicação. Mas quando vai perguntar para os liderados, uma das habilidades que eles têm menor na avaliação dos colaboradores da equipe é a comunicação. Exato. Às vezes a gente vê um grande jargão, né? Nós temos uma deficiência de nos comunicar de uma forma bem sucinta. Seja, eu ministro também curso de casais, noivos, e aí uma das coisas que a gente mais fala nisso é o poder do acordo e da comunicação em um relacionamento. Isso é tão interessante que aí trazendo para a vida pessoal e transportando para a vida empresarial, não muda. Nós temos deficiência de comunicação dentro do nosso próprio lar, seja com o filho, com o marido, etc. Demais. E tal. Mas quando eu olho para a vida empresarial, é cada vez mais latente, porque tem um grande espaço, uma lacuna no meio, chamado conflito de interesses. Sim. Eu me interesso com um assunto que me atende ao meu interesse e ela dela, e aí a gente vai
fazendo. O nosso papel como líder é olhar, qual que é o propósito do negócio? E nós tentarmos direcionar para o mesmo caminho. E o líder, geralmente, ele tem acesso a informações que o liderado não vai ter. Com certeza. Então, nem sempre o liderado vai entender exatamente o porquê que o líder está tomando aquelas decisões e tudo, né? Bom, já contratamos, já deixamos claro qual que é o desenvolvimento esperado, como dar um feedback e tudo. Agora, como desenvolver essa equipe? Lá na Tutorianos, a gente baseia no PDI, faz um levantamento e todo conhecimento, habilidade e atitude que a gente precisa de trabalhar na equipe, a gente monta um plano de desenvolvimento da equipe. Muitos desses conhecimentos são comuns independente do nível que a pessoa está dentro da empresa e montamos isso. Alguns estudos, Kleber, sugerem que sejam dados treinamentos para a equipe de 4 a 3 vezes no ano, porque às vezes um treinamento para botar a galera para cima mesmo, às vezes treinamento em processo, porque mais que você treina em processo, depois que fica um tempo sem treinar, as pessoas começam a fazer dentro do processo, mas dentro do jeitinho delas, assim. Kleber, quando você foi montar o plano, o programa de desenvolvimento de líderes, você baseou em quê para montar esse plano, esse programa? Então, nós temos a metodologia do levantamento de necessidades de treinamento, que é o conhecido pelo mundo do RH aí, que é LNT, né, para ver as dores. Haja visto que eu coloquei o colaborador pelo comportamento. Lembra? Lá atrás que a gente contratou? Meu papel é desenvolver. E uma das coisas que a gente sempre carrega é treinamento extremo. Treinamento extremo, para mim, é algo fantástico. Quando nós fizemos o programa de desenvolvimento de liderança, vem no conceito do topo da pirâmide. Quando eu olho a alta direção, o empreendedor, começa por ele. Se não começar pelo líder, seja o dono, o proprietário, o gerente, não vai ter o poder de transformação. A questão é que eu vejo hoje uma realidade que a gente tem tentado fazer um pouco diferente no onde que a gente está, é que para a gente fazer o conceito reverso. As pessoas querem treinar o operacional primeiro. Não queira inverter a pirâmide se alguém já construiu para começar de lá. Começa pelo topo. O líder, o dono da empresa tem que se capacitar. Primeiro. Ô Kleber, e faz tanto sentido isso que você está falando, que eu faço parte de associação comercial e lá tem um programa de treinamentos. Treinamentos voltados para os donos e treinamentos voltados para a equipe. Sabe o que é incrível? Vários dos treinamentos para o dono, 70% vai empregado, funcionário, colaborador. O dono não vai e manda a equipe fazer. Triste notícia, porque o resultado vai demorar mais a chegar. Vai mesmo. Vai demorar mais a chegar. Se você é dono e dona de empresa, você tem que se capacitar. Começa tem com que você. Buscar sua formação comportamental, técnica, né, Kleber? E não está associado a dinheiro. Você acabou de falar que teve divulgação da USP, cara. Gratuito, com certificado. Caramba, e as aulas lá são gente fera, gente que faz a coisa acontecer. E tem outros programas também. A pandemia nos propiciou uma oportunidade interessante. A FGV disponibilizou cursos gratuitos e ainda fazem algumas situações eventuais. Começa pelo líder. Então, quando nós fizemos, hoje nós temos uma equipe de alta gestão e gestão que queria fazer diferente. Então, a gente mostrou que começa por eles. Aí você vai me perguntar, Kleber, mas por quê? Se tem uma única liderança que não vai mudar, pode vir teorias, livros, nunca vai mudar, é a liderança pelo exemplo. Sim. O operacional vê que o líder está se capacitando, ele vai correr atrás. É notório isso. As atitudes começam com o líder. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós tivemos o intuito, né, com o nosso CEO hoje, que é o Renildo Flores, que é um cara apaixonado por pessoas. Esse é um dos caras que faz acontecer. Eu tive a oportunidade de ter muitos líderes, mas esse cara é diferenciado. Ele justamente falou assim, olha, começou com ele. E todos os líderes viu a mudança de capacitação, para mim é um cara autodidata, e viu a transformação disso, de fazer a coisa acontecer. E aí a gente falou assim, caramba, se o cara está, eu preciso fazer. E os líderes compraram de fato a ideia. Ô Kleber, e a gente vê
outra coisa que tá... Nossa, hoje eu tô batendo nas modinhas, né? Tem muito. Eu fiz mestrado na área de estratégia, competitividade e inovação. E a minha dissertação foi na área de gestão do conhecimento. Bacana. E eu até arrepio quando eu vejo as pessoas colocando metas de tipo, ler um livro por mês. Por quê, gente? Tem dados, a hierarquia da informação é dados, informação e conhecimento. Ou seja, muitos vão se capacitar, têm acesso a um monte de informação, mas não consegue gerar valor com aquela informação que tem, ou seja, não consegue transformar a informação em conhecimento. E aí eu fico vendo as pessoas assim, eu quero ler um livro por mês. Tá. Mas você vai estar cheio de informação e qual que é a sua capacidade de transformar um livro por mês em conhecimento? Eu, particularmente, prefiro ler um livro a cada 6 meses, mas conseguir aplicar aquele conhecimento que está ali dentro daquele livro no formato de informação. Então, assim, eu fico vendo também muita gente o contrário, né? Participando de vários eventos, fazendo vários cursos, mas qual que é a capacidade de aplicar, transformar aquele tanto de informação em conhecimento, né, Kleber? Sem Bacana. pensar na execução, né? Olha que coisa interessante, você está falando aí do livro, eu carrego comigo um método de ensino ao longo desses anos. Você me perguntou qual a capacidade de transformar essa ação? 10%. Aí. Nossa. Existe uma teoria, uma pirâmide, eu sugiro consultaram, chama pirâmide William Glaser. Uhum. Ele mostra na sua teoria se o método de aprendizado passivo e o ativo, o método que ele utiliza da leitura retém 10%. Quando você lê e escuta, sai de 10, vai para 20. Uhum. E quando você lê, escuta e vê, já vai para 30. Quando você vê e escuta ao mesmo tempo, como um podcast, você já tem uma evolução chegando a picos de 30 a 40, mas quando você conversa com outras pessoas, por isso que a gente sempre fala que um bate-papo profissional eu aprendo muito. Muito. Por quê? Eu estou elevando o meu nível de aprendizado através da sua experiência. Tem gente que acompanha o nosso podcast com lápis. Papel. Exato. Papel e mas vai é porque ele está fortalecendo o escutar, o ver, escrever. E depois aí ainda comenta com alguém o que viu durante o podcast, né? E aí que tem a grande sacada que dentro da pirâmide de William Glaser ele fala 2 métodos muito importantes. Eu tomo nota de tudo, mas eu tenho que praticar e ensinar. Isso. Quando você ensina. Aí eu tenho o método de aprendizado até 95%. Para você ter uma ideia, dentro de um programa de liderança, às vezes a gente sempre pensa em algo muito extraordinário, trazerem vários palestrantes de fora e tudo. Gente, o Vale do Aço está recheado de bons profissionais. Eu vivi 23 anos longe da minha terra, agora eu estou de volta e quando eu vejo um trabalho igual vocês fazem, tem outros profissionais aqui. Então, a gente pode desenvolver um trabalho dentro da nossa região, dentro da nossa linguagem e realidade, nada contra os outros lá, mas a gente consegue desenvolver. Mas, acima de tudo, colocar esses treinamentos, esses trabalhos, para as pessoas que estão na cadeira, ouvindo, ensinando, treinar outras. Isso. Treina outras. É os 20% que a gente falou do aprendizado ali do 70, 20 e 10. É incrível isso que Kleber tá, né, falando pra gente. Aí eu lembrei de todo o treinamento para ser franqueado da Tutorianos. Todo o desenho do treinamento, eu estudei isso muito em letras também. Olha que legal, letras vindo. A gente nunca perde. Também, nunca perde. Eu sou daquelas que colocam em prática mesmo, Ronan sabe. A Dana é igual o Bop, tá, sabe? pessoal? Não, missão dada, missão cumprida. Se eu aprendo alguma ação. coisa, eu realmente, inclusive, preciso capitalizar em cima daquilo ali. Com certeza. Não tenho dúvida. E aí, a gente tem um mapa de implantação das unidades e tudo mais, e a parte de treinamento ela é pautada nas habilidades do ser humano de aprendizagem. Então, tem a parte de visão, tem a parte de leitura, tem a parte de vivência, onde ele conduz e participa de uma consultoria acontecendo ao vivo. Isso. Exato. Então, na hora que ele está vivenciando aquilo ali, estou abrindo para vocês, né, a nossa
parte do nosso treinamento aí de venda de franquias, para ser consultor da Tutorianos, na hora que ele vivencia aquilo ali, a hora que a ficha cai, tudo aquilo da teoria, daquele treinamento, tudo que ele absorveu, vem à tona e ele realmente consegue reter o conhecimento. A gente fala também em letras, a gente falava que o ensino não é garantia de aquisição do conhecimento. Ensinar, estou ensinando, não é garantia que você pegou aquilo ali, né? Então, precisa realmente, cada um aprende de uma forma, respeitar a forma de aprendizado, a habilidade do outro. Foi assim com a nossa vida. Isso, foi tá? assim com a gente, né? Nosso período de formação, nós saímos da faculdade, tem um período de estágio. Opa, peraí, nós pegamos, ouvimos, escrevemos, Sim. Fomos para o estágio, Uhum. que é uma oportunidade de colocar em prática, e à medida que você vai ter amadurecendo, hoje você está competente para estar aqui para ensinar, fortalecendo o teu conhecimento. Então, isso é uma coisa que, dentro desses conceitos de ensino, de aprendizado, né, do passivo e do ativo, é uma coisa que é surpreendente e dá resultado. Tá. Kleber, Dani, vamos lá. Contratamos, baseado na cultura da nossa empresa, nas características da função que a gente precisa, avaliamos as soft skills ali, numa boa entrevista, numa boa conversa e Entrevista tudo. com o dono, viu, gente? Esse negócio de terceirizar a entrevista é a mesma coisa de terceirizar o namorado. Chulíssimo. Decisão de quem vai ser seu namorado. Eu devo deixar o outro escolher quem vai ser seu namorado. Eu costumo falar que quem tem que escolher é o dono da vaga. Porque isso. Ele que descreve. Não, nas empresas maiores, é comum o dono, que aí numa empresa maior chama de CEO, diretor, presidente, ele monta a equipe para o gerente dele. E aí, como é que eu vou cobrar do meu gerente resultado se eu que escalei o time dele? Muito complicado. Muito complicado. Então, já contratamos, já treinamos, já descrevemos o PDI com ferramentas simples de planilha aqui, já sugerimos cursos até gratuitos em instituições super respeitadas, já falamos de feedback. Agora vamos falar de coisa muito boa. E aí? Eu tenho ali minha microempresa, não tem muitas hierarquias para crescer ali e tudo. Como e quando promover? Porque a gente tem que falar de reter talentos. Sim. Né? E aí, como reter esse talento, gente? A Dan já falou de comissionamento, quanto mais ele se dedicar, melhor ele ganha e tudo. E aí, Kleber, como reter talentos? É bacana. Isso é uma coisa muito interessante que hoje a gente sempre dentro de um planejamento estratégico, que a gente sempre fala, a preocupação maior não é ver a carência que tem de profissional no mercado para entrar, mas é fazer algo para não deixar piorar a situação, que é a retenção. Só para você ter uma ideia, alguns KPIs, indicadores que as pessoas medem, o RH tradicional mede muito turnover, né? Eu, particularmente, tenho uma percepção diferente. O turnover é a relação da entrada e da saída. Mas uma coisa que nos preocupa é a taxa de demissão. Por que as pessoas estão saindo da nossa empresa? Cada profissional, eu acho que isso aí também transformando isso em dados, em números, né, Dani? A gente precisa saber o porquê, qual a causa que as pessoas estão trocando. Uma das coisas sempre que nós procuramos a fazer é colocar uma pesquisa de clima para ser um termômetro para que essas pessoas não saiam. Ninguém sai de uma empresa de imediato. A pessoa, para tomar uma decisão de sair de qualquer empresa, ela já está trabalhando aquilo ali na cabeça dela, seja por clima, seja pelo gestor, seja pelo líder que chega lá, não faça isso, faça aquilo, de uma forma hostil. No mínimo, ela já está trabalhando essa saída na cabeça dela pelo menos 3 meses. Isso é o que a gente percebe. Então, ela já vai dando sinais. E isso é tão interessante que quando eu começo a mapear isso, eu começo a atuar na causa raiz.
Por isso que um treinamento, um programa de desenvolvimento de liderança, a gente trabalha isso para um dos pilares principal, é ele sendo uma pessoa melhor, de tal forma que desdobre para o colaborador de uma forma que retém. Uhum. O treinamento da liderança é um objetivo principal para atender não só a pessoa, mas atender o outro. Então, ele começa a reter. Nas últimas pesquisas de clima que eu já fiz há muitos anos, né, a pessoa sai de uma empresa, primeiro, falta de reconhecimento e não está associada a salário. Uhum. Salário é o 6º a 7º, mas é tratamento com gestor imediato. Eu vi uma frase, preparando aqui para esse nosso conteúdo, que as pessoas não demitem da empresa, demitem do líder. Exato, Ronan. É isso. É isso. Aí o dono não dá bom exemplo, ele não se capacita, ele não separa pessoa física de jurídica, vive metendo a mão lá na empresa, não investe em capacitação da equipe. E tem outra frase que a gente gosta também, né? Que às vezes a gente ouve alguns donos de empresa falar assim, mas eu vou investir em capacitação da minha equipe e depois ele sai e vai para outra empresa. Já começou errado. E aí tem aquela frase que é o seguinte, o que você prefere? Treinar a sua equipe e depois ela sair ou não treinar e ela ficar? Qual que é o risco que você quer correr? Exato. Né? Agora, vamos pensar aqui num negócio de uma equipe, né? Micro e pequeno, é só uma pessoa, é o dono. E o que vocês acham? Eu queria abrir para a gente conversar. Essa pessoa, por exemplo, eu tenho um perfil, né, focado no financeiro, um perfil comercial, o Ronan sabe, né? E Ronan, um perfil mais estratégico. Nós dois, como sócios, a gente se complementa. E aí a gente junto, a dupla, a gente faz todo esse trabalho de cultura, ok. Mas e para aquele que só tem ele, com as habilidades dele, ele precisa desenvolver, né? Ele precisa envolver mais pessoas. Aí você mexeu comigo. Pois é. O que vocês acham dessa questão de sociedade, de colocar outra pessoa com um perfil complementar antes da gente pensar na equipe? Olha, Dani, para mim é muito simples. Eu não vejo nenhum problema, desde que o que está alinhado no seu propósito de crescimento. Já ia falar. Porque é sofrido é onde você quer chegar. É onde você quer chegar. E é sofrido, né? Não, eu concordo. E é inevitável, né? E eu vejo, né, de uma certa forma, para o pequeno empreendedor, as pessoas querem sonhar de algo distante. Uhum. Então, hoje, eu falei isso muito com o Ronan, a gente pegar na mão cresce, amadurece e avança. Então, de repente, eu preciso de onde que eu estou do ponto A e o ponto B que eu quero chegar. E isso tem que ser traçado continuamente. Se, por algum momento, eu sei as minhas limitações, eu não tenho domínio financeiro que a Dani tem, e eu reconheço isso, mas eu preciso chegar no ponto B. O propósito da minha empresa é essa. Aí é inevitável ter, talvez, uma sociedade, uma parceria ou contratação. Mas é fato que eu não sou especialista em todos os assuntos, mas eu sei do potencial de onde que eu quero chegar, né, Ronan? O que eu ia falar é que, assim como a gente ajuda os nossos clientes, definir uma visão de futuro de curto prazo. Isso. Como que eu quero estar profissionalmente ao final do ano que vem? Para eu estar desse jeito, o que eu vou precisar aqui? O que eu tenho que começar a fazer agora para estar daquele jeito? Então, assim, respondendo a sua pergunta aí, Dani, vai depender de onde que eu quero chegar. Muitas vezes, não é um sócio. Às vezes, você pega um dinheiro emprestado no banco, porque muitas vezes os donos de microempresa vão lá nos procurar e falam assim, eu preciso de um sócio investidor. Tá bom. E quanto você precisa para expandir? Aí, na hora que a gente vai ver, gente, eu vou usar um valor aqui que é muito dinheiro, tá? Mas que não justifica ter um sócio. Às vezes, você vai ver lá, o cara, para chegar onde ele quer, ele precisa ali de 50, 80 mil reais. E será que compensa botar um sócio que vai injetar 80 mil reais ali para você crescer um pouco e ele vai ficar dividindo o lucro com o seu resto da vida? Mas se as habilidades desse cara, se aí os valores batem, as habilidades dele, elas são fundamentais para fazer com que essa empresa avance,
Eu gosto muito da ideia de sociedade. Eu também, eu acho fantástico. Eu tenho sócio em todas as minhas empresas, então eu sou adoro a ideia de sociedade. Mas é tão interessante, Dani, você falando que até numa sociedade você vê se tem um fit cultural com o seu pensamento. Exatamente. Isso. Até o sócio. Isso. Então, quando tem que ser, você vai encontrar a pessoa que te complementa nisso. Eu já vi situações que não necessariamente precisa ser uma sociedade. Havia uma empresa que naquele momento ela tinha um know-how para fazer muito financeiro, com planejamento estratégico e tudo, mas a linha de produção dela não tinha equipamento. Ela terceirizou. Pronto. Tá tudo bem. Ela tá sentindo, identificou, mapeou com um certo risco do mercado, de olhar os produtos com qualidade, segurança. Ela foi lá, visitou, assumiu o risco, tudo bem. Depois, certo tempo depois, ela começou a montar a equipe dela. Uhum. Mas ela tinha um propósito bem definido. E o que acontece? Sociedade, eu amo ter sócios, eu tenho sócio em todas as minhas empresas, e é o que a Dani falou. Não é o seu melhor amigo que tem o melhor perfil para ser seu sócio. Você tem que analisar o perfil de sócio que você está buscando. E sócio é igual um casamento. Depois que eu coloco na sociedade, não tem como demitir. Como aqui não é o foco do nosso podcast, tem jeito sim de demitir sócio. Você pode comprar parte dele, você pode ter... A gente teve um podcast aqui com o Dr. Maicon Reis que falou sobre a importância de ter um acordo de cotista, definindo as regras da sociedade, quem tem direito a comprar a outra parte, quanto que vai valer a outra parte. É um serviço que a gente na Tutorianos faz, que é o valuation, avaliar qual que é o valor de mercado da empresa para definir quanto que vale a parte do cara. E tem também, e aqui no Brasil está sendo cada vez mais aceito, o Cliff. Mas enfim, depois a gente fala disso. Então vamos lá. A gente estava falando de como promover alguém da nossa equipe. Que critério usar? Primeiro, né, Dani, ver se tem dinheiro para promover. Isso, tem que o caixa, gente. Caixa e pessoas, né? Você pode, igual a gente tá falando da questão da sociedade, você pode, poxa, eu vou pôr uma equipe enorme, mas não tem caixa, não tem dinheiro, cara. Então, a ideia da sociedade pode ser, sim, uma boa opção. Então, o dinheiro tem que... Sempre falo isso em todos os podcasts. As áreas de um negócio, elas precisam se comunicar. Uhum. E eu sei que hoje a gente falando de pessoas, e aí você pode estar aí do outro lado pensando, caramba, eu não tenho tempo para nada. Você precisa fazer um momento de transição. Você precisa, sim, pensar em processo financeiro, organizar o seu negócio, sabe? A base da casa precisa ser feita para que você consiga, área por área, ir estruturando o seu negócio, tá? Por que a gente chama o Dono Cast? Porque eu adoro esse nome, o dono. Por 2 motivos. Primeiro, porque o dono tem que ter disposição de fazer o que for preciso para a empresa dele dar certo. E o dono, se a faxineira faltou e ele precisa da empresa limpa, é ele que vai limpar e tudo, mas ele também como dono, ele tem que ter cabeça que ele tem que se preparar e preparar a empresa dele para um determinado momento ele tá fazendo atividade só de dono e saindo do operacional sempre que possível. Na hora de promover, a gente tem que pensar também no perfil da função e do colaborador que está ali. Muitas vezes, a promoção vem com o pagamento de um benefício. Muitos colaboradores, muitas pessoas valorizam benefício. É um plano de saúde que você não pagava, que você começa a pagar. É uma bolsa para aquela pessoa estudar. E, gente, muitos colaboradores que têm filhos pequenos, se você começa a pagar parte do custo da creche daquele menino, dificilmente a pessoa vai sair. Com certeza. Tem, inclusive, empresas que têm a cultura tóxica, que você falou, mas que retém o empregado ali por causa dos benefícios. Eu recebo ali, na Tutorianos, vários empregados de empresa, de bancos, vamos falar aqui, que o banco tem uma cultura tóxica, mas o cara vira e fala, Ronan, eu tô querendo empreender porque eu não aguento mais aquela cultura tóxica daquele banco. Mas quando eu penso em sair, eu lembro que só o Vale Alimentação banca a compra do mês da minha família. Ou seja, benefício retém. E é um tipo de promoção também. Nem sempre a promoção é em salário, né?
Exatamente, é aquilo que eu não vou falar. A pessoa fica pela paixão, pela necessidade. Esse caso é um caso típico da necessidade. Fica, e está tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é que eu sempre vejo que as regras não estão muito bem claras para a gente estar promovendo. E você estava falando aí, a gente está falando muito sobre alimentação, vale transporte, coisas que teoricamente são triviais. A grande questão é que se o empreendedor continuar pensando que eu tenho que uma forma de promover e depois se o profissional sair, empreender por si só no Brasil já é o risco. Já é risco. Então, esse risco a gente ainda está suscetível a correr, né? Por isso que você é diferenciado empreendendo no nosso país, né? Mas até aqui você conseguiu chegar. A questão que eu bato muito na tecla, você ter os benefícios, é realmente promover a pessoa certa no lugar certo. Se você tem essa definição muito bem clara, eu costumo usar um jargão que o dia que demissão e promoção for surpresa para você e para sua equipe, você não fez seu papel direito. Verdade. Excelente. A promoção, então quando vou chegar em um determinado lugar, vou promover uma pessoa operacional para supervisor. Aquilo já veio construído no seu plano de desenvolvimento. A equipe nota isso. E quando chega a esse nível, eu tenho a convicção que essa pessoa não vai sair da empresa. Ô Kleber, um cuidado que as pessoas têm que ter na promoção é que eu vejo, por exemplo, a gente ajuda várias empresas nossas, clientes nossos, a aumentar vendas. Sim. E não é porque o cara é um bom vendedor que ele vai ser um bom supervisor. Muitas empresas cometem esse erro. Às vezes o cara é só um bom vendedor. Está entregando excelente resultado como vendedor. Promovi ele para supervisor, eu perco um bom vendedor e coloco ele num papel de líder que ele não tem perfil. Então, muitas vezes as empresas avaliam o resultado que a pessoa está entregando dentro da função. E às vezes ele só dá conta de entregar dentro da função. Ele não tem perfil para ser supervisor. Então, quando a gente vai promover alguém para supervisor, significa que ele já está tendo postura de supervisor como vendedor. Exato. E aí a equipe percebe. Isso. Que não é surpresa. Pessoal, muito cuidado na hora de promover alguém para ver se ele tem perfil para o novo cargo. Habilidade. Porque às vezes ele é só um bom vendedor, às vezes ele é só um bom controller financeiro, mas não tem perfil para liderança. Isso é tão interessante que você está falando, assim, quando eu vou promover alguém, eu olho o cargo acima. Isso. Quais que são? Eu vou promover um bom vendedor para um supervisor. O que é o conceito do supervisor? Supervisão. Uhum. Então é aquele que direciona, é aquele que orienta a gente, não é só processo. Uhum. E ele já tem essa tendência de não ter isso com naturalidade. Teve pessoas que eu já presenciei em outras empresas que eu prestava consultoria, que ela falava assim, olha, depois que essa pessoa, eu promovi ela como um bom vendedor, nossa, começou a desandar toda. A minha equipe está saindo. Lembra que nós falamos na pesquisa de clínica que as pessoas saem pelo líder imediato? Porque não aguenta. Não aguenta. É inevitável. Promove para a cadeira de liderança, tem que ter essa sensibilidade. É ter relacionamento, assim como nós trabalhamos, para ter um bom relacionamento com o nosso cliente, e ele gosta de ser bem relacionado, o vendedor quer ser bem relacionado com o seu líder. Uhum. Se não tiver, o cliente não compra com o vendedor, e você não fica no relacionamento. Por isso que eu acho que, na minha opinião, tem que ter isso cada vez mais consolidado dentro da empresa. Tá. E é importante também, pessoal, aí voltamos lá na cultura da empresa, né? É importante também você, dentro da cultura da empresa, contratar pessoas que valorizam que é a cultura, que tem o fit cultural, para não cometer erros que, até na hora de oferecer benefícios, os donos de empresas erram. Por exemplo, foi feita uma pesquisa com 100 mil empregados no Brasil. Não, desculpa, 6 mil empregados no Brasil. E a pergunta era simples. Se você tivesse a oportunidade de escolher entre ter festa de confraternização de final de ano ou a empresa pegar o dinheiro da festa de confraternização e dividir entre vocês, o que vocês prefeririam?
Aí, às vezes, tem empresa que está gastando uma grana que nem tem para fazer festa de confraternização de final de ano, achando que está agradando os empregados lá, os colaboradores ou funcionários, e, na verdade, eles estão achando um absurdo. Agora Ronan, tá? Eu, particularmente, não gosto de festa de trabalho, porque ou para mim é festa ou é trabalho. Eu não fico à vontade, entendeu? Então, se perguntassem para mim, eu preferi pegar a grana e me dar. E às vezes também a festa de confraternização é tão michuruca, né? Que eu falo assim, vou receber uma merreca também e tudo, é melhor não ter nenhum dos dois. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Na hora de definir benefícios, estude qual que é a cultura, porque se você contratou dentro da cultura, você vai oferecer benefícios dentro da cultura. Um dos nossos valores lá dentro da Tutorianos não existe CNPJ forte com CPF fraco. E não existe nenhum CNPJ que vale uma família. Então, na hora que definir benefícios, eu vou, sim, pagar uma academia, pagar uma atividade física para o meu empregado lá. Por quê? Está lá nos nossos valores, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Na hora de definir benefícios, eu vou definir benefícios que vão beneficiar a família. Porque eu acredito que a pessoa que entrou lá na minha empresa, ela também tem esse fit, ela também valoriza a família. Então, pessoal, na hora de definir promoção, benefício, que esteja alinhado com a cultura e com o perfil de pessoas que você contrata. Isso. Senão, você vai estar gastando dinheiro, torrando dinheiro com benefícios que a equipe nem valoriza. Aí depois o financeiro chega lá e fala, não, tá gastando demais, corta. Corta o financeiro. Acontece também no aumento salarial. A pessoa, o empregado, ele não tem um conhecimento sobre gestão financeira, do como lidar, né, com essa receita a mais, e ele acha que isso vai ser bom para ele, mas ele continua não lidando bem com o dinheiro e não gera o impacto que a gente queria gerar. Ô, Dani. Exato. Né, eu vou aumentar seu salário, vai resolver seus problemas, e não resolve. Ô, Dani. As pesquisas também mostram que uma das piores formas de motivar o empregado é através de aumento de salário. Por quê? Como todo bom brasileiro, se hoje eu recebo 1.500 e passo a receber 2.000, daqui 6 meses, em média, eu vou ter um padrão de 2.500 de vida. Ou seja, aqueles 2.000 daqui 6 meses já não estão fazendo diferença na minha vida. E qual empresa que dá conta de dar aumento de 6 em 6 meses? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pessoal, a gente aqui poderia ficar aqui 4 dias falando disso daqui. Vamos falar de demissão e depois a gente entrar na reta final do nosso podcast aqui. E eu espero de verdade que quem está nos ouvindo, na hora que eu falo assim, vamos entrar na reta final, pense assim, já está acabando, né? Mas vamos lá. Recentemente, uma das nossas audiências falou que demorou 3 horas e meia para ouvir o podcast completo, porque ficava dando pause e anotando tudo. Legal, era o nosso objetivo mesmo. Kleber, eu vou resgatar uma fala sua aqui. Que promoção e demissão não pode ser surpresa, e eu adorei essa frase. Não pode. Não pode ser. Então, geralmente, se a gente faz um trabalho bem feito, a pessoa já sabe que vai ser demitida, né, Kleber? Não tenho dúvida disso. Em todos os casos de pessoas que eu já tive, não é gostoso demitir, né? Mas numa situação, eu prefiro demitir do que contratar. As pessoas já sabem. Porque se o líder, hoje nós temos a cultura de fazer o one-on-one, conversando todo mês, acompanhando, deixa a comunicação muito bem clara. A Dani falou uma coisa interessante. Em alguns lugares, empresas grandes que eu passei, a gente estava citando lá no Votorantim, eles tinham uma cultura muito interessante. Tá? Os funcionários, às vezes, quando viam o sindicato e tudo, era a coisa mais tranquila. Porque cada líder, cada funcionário já sabia o momento da empresa, já sabia a situação financeira. Quando nós pegamos algumas crises pontuais, 2018, por exemplo, que deu um caos, aí nós tivemos uma vez a greve de caminhoneiros, paramos o Brasil todo, a situação no momento de negociação sindical, etc. As pessoas vivenciavam isso. Então isso não era surpresa para ninguém, que a gente deixava nas reuniões e falava assim, olha, o momento é esse, a situação é essa.
nós não estamos prometendo nada para ninguém. E uma coisa que eu chamo a atenção, para de prometer as coisas para os outros. Não prometa. Expectativa. Muita gente prometeu muitas coisas em 2019 e ganhamos uma pandemia, infelizmente. E a pessoa com a dificuldade, a família começou a sentir dificuldades. Então, são lições que a gente aprende, mas construa junto. Não prometa, construa junto. Entendeu? E a demissão é a mesma coisa. A gente fala uma vez, orienta, dá feedback, dá uma orientação. E quando a gente chega diante da pessoa, eu falo que é a pessoa que se demite. Já ia falar isso. Né? A pessoa que se demite dentro desse contexto, uma vez que você faz como líder o seu papel. Né? Eu acredito muito nisso, que não pode ser surpresa para ninguém. E pessoal, demissão é um custo absurdo. Acerto com o empregado ali, com o funcionário, o custo de treinar uma outra pessoa. Então, o que a gente fala? Contratou de acordo com a cultura, investiu no desenvolvimento técnico daquela pessoa, de 3 em 3 meses deu feedback, no terceiro feedback ou no quarto feedback, a pessoa já sabe, vira e fala assim, Ronan, deu ruim, né? Eu vou ter que sair da empresa, né? Isso. Ela se demite, ela sabe disso. Mas é importante que o gestor tem que ter sua linha de corte. Tá. Como é que é isso? O que eu falo que, com todo respeito, empresa não é filantropia. Né? O financeiro está aqui, puxando minha orelha aqui. A gente precisa ter o equilíbrio também. Ele tem a linha de corte que não passar uma imagem de paternalismo. E eu acredito muito no olhar no olho, acreditar na pessoa e construir e ele ser o agente da mudança. Eu falo que eu, como líder, eu posso ser um oxigênio para você, mas eu não vou acender a chama que é você que tem que acender. Excelente. Perfeito. Excelente. Então, e se você não faz isso, eu continuo sendo o oxigênio, mas se você não acender, não vai mudar. E aí, tem que trocar. E a gente que é empreendedor, empresário aí, a gente tem que sofrer menos quando alguém pede demissão da nossa empresa porque quer seguir caminho diferente. E tudo bem. Não é? E tudo bem, porque a nossa empresa contribuiu até aquele momento com a trajetória dele. E aí, meu pai, que dono de supermercado há 49 anos, falava que ele ficava feliz porque o supermercado dele era pequeno, 2 checkouts só, com poucas possibilidades de ascensão ali dentro e tudo, empresa familiar. Ele falava assim, que ficava feliz quando o funcionário dele pedia demissão para ir para uma oportunidade melhor. Significa que a empresa dele ajudou aquela pessoa a conseguir a oportunidade melhor. E tem hora que a sua empresa vai ficar pequena mesmo para determinado perfil de empregado. Porque ali, não muda a cultura, né? É interessante, Ronan, você está falando aí, quando chega algum gestor diante de praça, Kleber, e aí, a gente pode demitir, não demite? E aí a gente vê que as características desse colaborador, às vezes, não está dentro do nosso fit cultural. Eu respondo através de uma pergunta. Ele me pergunta, compensa demitir ou não? Eu pergunto para o gestor, quanto que vale o seu sossego? Exatamente. Nossa. Se o seu sossego, porque você é cobrado de metas, o financeiro está lá, a gente precisa manter um crescimento e etc. Se o seu sossego de gestão, de cuidado profissional permanece 4 meses, 5 meses e ele vai entregar resultado, tudo bem, mas eu vou ter que te cobrar. Quanto que vale o seu sossego? Então, assim, não, o meu sossego não vale a pena não. Então, tudo bem. Então, faça o que você tem que fazer. Bom, gente, estamos chegando aí ao final do nosso episódio 005 do podcast O Dono Cast. E aí, como já é de praxe aqui, eu quero pedir para cada um dos nossos participantes aqui dar o seu recado final. Então, Kleber, a gente está falando de liderança, desenvolvimento de equipe engajada. O que você quer deixar aí de mensagem final para a nossa audiência? Bacana. Eu acho que o tema proposital que eu deixo aqui é engajamento. Engajamento, para mim, é a força que nasce de uma paixão compartilhada e que move a equipe a superar e atingir os seus propósitos. Essa, para mim, é ter
poder de engajar as pessoas é algo cativante. Então, esse aqui é meu recado final e agradeço mais uma vez, tá ou não? Ô, Kleber, quem quiser te achar aí, trocar mais ideia, como é que te acha aí? Você tem rede social? Rapaz, tem site, tem e-mail? Como é que te acha? Tem o jkleber.lopes, a gente está lá. Em breve, então, entregando o livro, O Poder do Feedback. Ronan, você também tem meu contato, pode passar o WhatsApp para as pessoas, fico com o maior prazer, a gente tem paixão por pessoas, paixão por ajudar. Eu acredito que a gente, até aqui, Deus já não tem sustentado. E eu acho que a gente pode fazer o melhor para ajudar outras pessoas. Excelente. Dani Delfim, estamos chegando ao final aí desse episódio 005. E o que você quer falar para a nossa audiência, Dani Delfim? E deixa que eu falo a sua rede social. Obrigada. Porque você sempre erra a sua rede social. Tá. Dá só a sua mensagem final que deixa que eu falo como é que te encontro. Já ajudou bem. Eu quero, a última mensagem, falar para você que é dono ou dona de empresas, que a bola está com você. Né? A responsabilidade da mão de obra, da sua equipe é sua. Tudo começa com a liderança e se você tem uma microempresa, um pequeno negócio, é você que toma as decisões e as consequências também, você que vai arcar com elas. Então, contratado a trabalho, entrevistado a trabalho, tudo vai dar trabalho, treinar, desenvolver. Busca apoio, busca ajuda. A gente sabe da dificuldade, da questão de você também atuar no seu negócio. Coloca gente melhor que você. Coloca gente melhor. Adorei. Então, aprender, buscar esse apoio é necessário, né? E, na verdade, isso que nos move, né? Então, é isso. Indicadores, sempre, porque por meio dos indicadores você vai saber o como motivar a sua equipe, o que fazer para desenvolvê-los, ouvi-los, medir, número, sempre vai te ajudar a analisar e tomar a decisão certa. Essa é a Dani Delfim. Bom, eu prometi que eu ia falar. Você quer encontrar a Dani Delfim? Você pode entrar no @RonanDelfim, que tem várias postagens dela lá, marcando ela, tá bom? Show. Tá vendo, Dani? Parceria, né, Dani? Digita aí, Dani Delfim ou Daniela Delfim, que vocês me acham. Isso aí. Empreendedora lá e tudo. Bom, eu quero finalizar com a minha parte aqui com uma reflexão. Vou deixar uma pergunta aqui de uma frase que eu acredito muito. Se a equipe é a cara do líder, se eu ver a sua equipe, eu vou ficar satisfeito ou não com a cara do líder? Então, complementando o que a Dani está falando aí, se eu olhar para a sua equipe, se a equipe é a cara do líder, e eu tenho certeza que que Exato. Cara que a sua empresa tem, que cara que a sua equipe tem. Eita, responsa. Eita, deixa aí nos comentários se a cara da equipe é bonita ou não, tá bom? Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí, em especial do Kleber, com entregas muito importantes aqui. E não percam o episódio 006 do O Dono Cast, porque a gente vai tratar de uma questão muito fundamental, que é empreender e ter filhos. Uau! Bacana. Eu vou participar. Show. Vai! Vou querer voltar, hein? E tudo indica que vai ser um episódio bem emocionante. Hoje mesmo, passamos por uma situação lá na nossa empresa de empreendedor ter que decidir se vai priorizar a família, se vai priorizar a empresa. Não são decisões fáceis. É o famoso equilíbrio que não existe. Isso aí. Bom, então não percam o nosso próximo episódio, que é empreender e ter filhos. Valeu e até a próxima, gente. Bacana, Até. gente. Um abraço. Yeah.